Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. E hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, os falsos profetas na erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem os médiuns aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem à qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade ou como meio de atingir a sua transformação coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas. E aí está ainda um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito, fala a surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes, louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que de outra parte estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro.
Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Bom, gente, então não é só entre nós que existem os falsos profetas, né? Eles existem, eles existem em muito maior número na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é quando o espírito desencarna e vai para o espaço, né? Esperando a nova oportunidade de reencarnação, né? E para aprender, para conviver com os outros espíritos também. É o lugar que ele fica, né? É o espaço que a gente julga vazio, né? Ali é a erraticidade. Nós devemos passar sempre, né, pela peneira da razão e do bom senso, tudo aquilo que a gente escuta, né, vamos dizer assim, numa consulta, né, espiritual. Quando uma pessoa chega na frente de um médium que está incorporado ali, né, para pedir uma ajuda, para buscar uma informação, né, e essa comunicação feita, ela tem que ser passada sempre, né, como eu disse no começo, ser passada sempre pelo crivo da razão e do bom senso, pela peneira da razão e do bom senso, porque a gente ouve muita coisa, né, e muita coisa não tem nada a ver, muita coisa não tem nada a ver. Então, geralmente, né, os espíritos zombeteiros, né, os espíritos que estão ali para tentar, né, derrubar a gente no nosso caminho, eles se aproveitam de médiuns que não estão totalmente, né, não têm totalmente o controle, né, da sua vida, né, médiuns que vivem uma vida desregrada, né, têm a mediunidade, mas os espíritos se aproveitam dele. Por quê? Porque a mediunidade dele não tem um controle, a vida pessoal dele é desregrada. Então está muito fácil para os espíritos obsessores chegarem ali naquele médium, né, e através dele passarem mensagens, passarem orientações para as pessoas, né, que não tem nada a ver, que não vão acrescentar em nada, que não vão mudar em nada para melhor a vida daquela pessoa. Elas vão talvez inflar o ego dessa pessoa, porque ela vai buscar uma coisa que eles sabem o que é, lógico, eles vão falar através do médium para essa pessoa tudo aquilo que ela quer ouvir. Tudo aquilo que ela quer ouvir. Então vamos prestar bastante atenção nas comunicações recebidas por nós, certo? Vamos prestar atenção no lugar em que nós fomos buscar essa informação. Vamos ver como que é o trabalho desse lugar, dessa casa, né? Vamos tentar conhecer esse médium que está recebendo esse espírito que está te passando informação, para ver se ele é um médium correto, se ele é um médium que segue os preceitos, né, destinados à mediunidade dele, a que ele cuide da sua mediunidade, né? Vamos prestar bastante atenção, né, nas orientações passadas, para ver se aquilo ali que está sendo passado para você tem um fundo de verdade, né? Tem algo que vai acrescentar, né, e que não foge do caminho do bem, do caminho do amor e da caridade, tá? A gente vai buscar alguma coisa e espera receber, né, essa coisa que a gente está buscando ali, daquele médium, da informação que o espírito está passando através daquele médium.
Vamos ver se essa informação tem sentido. Tem sentido, se a gente sente ali firmeza, né, no que está sendo falado para a gente. É muito fácil para um espírito enganador se utilizar de um médium descontrolado, um médium, vou colocar assim, sem a educação mediúnica. É muito fácil para o espírito enganador se aproveitar daquele médium para passar uma orientação, né, esdrúxula para qualquer pessoa. Aí é que está o bom senso. A gente tem que ter um bom senso para saber se aquilo ali é verdade ou se vai me ajudar em alguma coisa mesmo. Tá, gente? Erasto fala para a gente aqui justamente isso, né? A verdade ela vem não só para um, ela vem para todos. Ela vem para todos. Então vamos ver se essa verdade que está sendo falada para a gente ali, através de um médium, de uma orientação espiritual, se essa verdade ela é só minha, ou se ela é em sentido geral, em sentido amplo, para a humanidade toda. Tá? Porque dependendo da força dessa manifestação, dessa comunicação, certo? Ela tem que ser passada com mais critério ainda pelo crivo da razão e do bom senso de cada um. Tudo que a gente ouve, mesmo entre os encarnados, conversas que nós temos aqui com os nossos amigos encarnados, e tudo que a gente ouve dos médiuns incorporados, os médiuns que estão recebendo ali a manifestação espiritual, tudo tem que ser passado pelo crivo da razão e da lógica, né? E da lógica. Tem que ter sentido. Se vem uma manifestação falar alguma coisa para você e que você não julgue sentido naquilo, tá? Porque os espíritos, eles falam diretamente, eles não falam através de parábolas, de alegorias, igual Jesus falava. Eles vieram para trazer para a gente, né, direto a verdade. E nós temos que ver se essa verdade realmente ela passa pela razão, pela lógica. Tá? Se ela tem sentido para você, o que você está escutando ali, se faz sentido. Tá certo? Bom, gente, é difícil a gente falar isso, né? Eu me enrolei aqui até para tentar falar para vocês alguma coisa sobre isso. Peço desculpas aí se eu fiz confusão em alguma coisa e peço, por favor, que me ajudem, tá? Nos comentários de vocês. Vamos comentar sobre a leitura, vamos me ajudar aí, vamos crescer, porque eu também estou aqui aprendendo com vocês. Eu estou aprendendo, eu não sei nada, tá? Eu não sei nada, eu estou aqui aprendendo com vocês, tá bom? Junto com vocês. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje já o capítulo 10, Lei de Liberdade. A liberdade natural. A questão 825. Há posições no mundo em que um homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Gente, ninguém pode se vangloriar de liberdade quando está pensando em si próprio. Ele está se prendendo dentro de si, certo? Liberdade absoluta ninguém passa, ninguém tem na Terra, porque nós precisamos todos uns dos outros para crescer. E se eu me prendo em mim, eu não vou caminhar, né? Eu não vou caminhar. Eu tenho que praticar a lei de amor, né? Amando o próximo como eu quero ser amado por ele, fazendo ao próximo o que eu quero que seja feito a mim. Então nós precisamos uns dos outros. Ninguém está livre sozinho. Nós estamos todos presos aqui na Terra até o nosso desencarne. Tá certo? Vamos precisar sempre uns dos outros.
Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Peço perdão aí pelo tempo, né? Foi muito além do que eu tenho costume de fazer. E que Jesus nos abençoe e nos proteja de todas as influências negativas. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.